Meus irmãos, estamos aí com esse tema sobre Jesus, nossa esperança. Muito bom, que é o tema também da nossa cantata, e vamos passar o mês inteiro falando sobre isso e aprendendo mais dentro desse assunto, tá bom? Abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Nós vimos que Jesus é sim a nossa esperança. Na última quinta nós vimos que Jesus é a nossa esperança contra o orgulho. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre Jesus ser a nossa esperança também. Muito bom. Romanos 6, 23. Olha o que diz para nós. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos aprender que Jesus é a nossa esperança contra as tentações. Exatamente, Jesus é a nossa esperança contra as tentações. Mas vamos por partes, tá bom? Nós lemos aqui que o salário do pecado é Exatamente. Meus irmãos, o pecado nos destrói, o pecado nos humilha, o pecado constrange, o pecado nos esfria, o pecado nos afasta de Deus. Essa é a morte que ele causa. A palavra morte quer dizer separação, vai separando, vai perdendo cada vez mais. Por isso que o salário do pecado é a morte, que vai matando algo em nós. Mas sabe qual é o nosso grande problema? É tentar enfrentar o pecado. Você sabia que o seu adversário não é o pecado? O pecado é só a ponta do iceberg. Se você ficar lutando contra o pecado, você vai perder, se é que já não está perdendo. Você é pecador, até você morrer você vai pecar, e você vai lutar contra isso e vai perder como está perdendo. Mas pastor, o que eu faço então? É o que a gente vai aprender hoje. Olha o que Jesus fala para nós lá em Mateus capítulo 6. Abre aí rapidinho. Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus 6, 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. É a famosa oração do Pai Nosso, uma oração modelo que Jesus nos ensinou. E o versículo 13 diz: e não nos deixe cair em pecado, mas livrai-nos do mal. É isso? Não nos deixe cair em tentação. Por que eu estou falando disso? Meus irmãos, muitas das vezes o seu problema é o pecado. Pode ser que você está passando uma luta financeira, uma luta emocional, uma luta até física, e o seu problema pode ser o pecado. É um pecado ali que você alimenta, que você mantém, e isso está te destruindo. Quanto mais você peca, mais você se afasta do Senhor, e pode ser esse o motivo, essa porta aberta, escancarada, que está afetando o seu emocional, o seu espiritual, e pode ser também até o seu físico. Mas, como eu disse no início, o problema não é o pecado. Tanto que Jesus não orou dessa forma. Não me deixe pecar, nos livre do pecado. Jesus falou o quê? Não nos deixe cair em? Exatamente. Porque o pecado é a ponta do iceberg, tem muita coisa embaixo. Antes do pecado vem a tentação. Por isso que a nossa luta está no antes de pecar. Está na tentação. Lembra de algo que eu estou falando com vocês há muito tempo? Aquilo que você pensa, que você sente, você faz. Quando você peca, meu irmão e minha irmã, ele já começou há muito tempo. Começou aqui, ó. Veio para cá. Aí você fez. O grande problema não está no pecado, está na tentação, naquilo que te leva a pecar. Vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago é mais claro nisso que eu estou falando. Tiago, capítulo 1, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo
13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz para nós. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Enza, abaixa só um pouquinho, filho, por favor. Essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao e o pecado, uma vez consumado, gera Não vos enganeis, meus amados irmãos. Meus irmãos, está claro aqui que Tiago está dizendo que você cai naquilo que você deseja, você cai na sua própria cobiça, e isso é a nossa tentação. Aquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente faz. Então a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é: o que você tem alimentado nos seus pensamentos e nos seus sentimentos? Está vendo como o nosso problema não é só o pecado? É o que vem antes, é o que nos leva a pecar. Tem muita coisa que acontece antes. É um olhar, é um desejo, é um pensamento, é um sentimento, é uma cobiça, é o que Tiago falou. Tanto que Jesus apertou mais o negócio e falou: olha, a questão do adultério não é você se deitar com alguém, se você já pensar algo de alguém, já adulterou. Então Jesus é muito mais profundo, e que eu quero que você entenda isso. Pecado, irmão, já é o fim da estrada. O grande problema está no início, que é a tentação. É o que te leva a começar a ter pensamentos, sentimentos que vão te levar a pecar. Para você entender, um termo que está muito na moda hoje, são os gatilhos, né? A tentação é um gatilho que te leva a pecar. Mas eu quero voltar um pouquinho de que existem gatilhos que te levam a tentar e te levam à tentação de você pecar. Quer ver um exemplo bem prático para nós? Rede social. Aí você pega uma pessoa que é deprimida. Ah, pastor, tal, sou deprimido, sou para baixo. Aí você vai ver a vida dela. Qual que é o gatilho dela? Não sai das redes sociais. E o que que ela vê aqui? Vê a vida dos outros, começa a comparar a vida dela com a vida dos outros. Isso é o quê? É um gatilho que traz tristeza, traz depressão. Outro exemplo, pornografia. Pessoa viciada em pornografia. Ah, pastor, não consigo abrir mão, tal, é o meu pecado. Peraí. Então o problema não é pornografia. Vamos andar um pouquinho para trás? Aí você vai olhar a vida da pessoa, não sai do celular. Aí o celular vira um gatilho, que ela pode estar vendo notícia de carro, sei lá. Aí aparece uma mulher pelada em cima de um carro. Isso é o que? É um gatilho para vir sentimentos e pensamentos. Está vendo como o problema não é o pecado em si, e sim o que leva a gente a pecar, é a tentação. Temos que ter muito cuidado com isso. Um outro exemplo, ansiedade. Que tem de gente ansiosa nesse mundo. Aí você vai ver, tem ligação com rede social. Por quê? Começa a ver lá os outros com uma vida feliz, aparentemente feliz. Aquele pessoal que arrasta para cima e fica rico em um minuto, e começa a causar o que na pessoa? Ansiedade. Ou, hoje está muito na moda, né? A pessoa vai para a academia e posta lá na academia com uma frase bonita, né? Porque o vento sopra na direção que quer. Levante 5 horas da manhã e vai para a academia. Tem uns negócios, umas frases feitas, bonitas. Aí a pessoa olha e fala: eu quero isso para mim. Ela começa na academia. Ou não, eu vou na Pampulha correr que eu estou sem dinheiro, eu vou ali que é de graça. Aí fica um mês correndo, um mês malhando, aí olha no espelho e não muda nada. A pessoa pensa o quê? Não serve para mim. Aí começa a ter ansiedade, começa a ter depressão, começa a comparar. Isso são gatilhos que a gente traz, a isso nos leva a uma vida toda destruída. Isso nos leva a pecar. Então está vendo como tem coisas que a gente faz e não percebe que antecedem
aos nossos erros, nossos pecados. Outros exemplos, música. Eu falo muito disso, né? Ah, pastor, posso ouvir música do mundo? Gente, você pode ouvir o que você quiser, pode ver o que você quiser. A questão é, para e pensa. Só isso. Por exemplo, tem muitas músicas que são gatilhos para pecar. Um exemplo disso, a pessoa se converteu, mudou de vida, aí começa a ouvir aqueles pagodes lá da época de não sei quando, aí começa a lembrar, poxa, eu lembro que quando eu ouvi esse pagode, eu estava com um fulano. Nossa, quando eu ouvi esse pagode, era uma vida que eu tinha, aí começa a lembrar. Isso é o quê? Gatilho também. Aí começa a vir depressão, tristeza, ou a pessoa liga para um ex, aí começa a ladeira abaixo. Então tudo é questão de pensar. Por que você tem que fazer? Precisa fazer? Ou começa a vir sentimentos que Deus já te libertou, mas você sabia que tem músicas que guardam memórias de sentimentos. Às vezes você escuta uma música que tem até cheiro. É ou não é verdade? Você escuta uma música, você lembra até de um cheiro, fala, nossa, voltei ao passado agora. Então tem que ter muito cuidado com isso, com esses gatilhos que estão te atrapalhando. Um outro exemplo, bem comum, amizades. É o que eu falo muito para casais. Presta atenção em mim aqui, os casais. Solteiro anda com? E casado? Com casado. Ponto final. Mas por que, pastor? Gente, papo de solteiro é papo de solteiro. E papo de casado é papo de casado. Por exemplo, solteiro vai falar que viu uma menina bonita, nossa, olha aquele garoto ali, olha o cheiro dele, olha o cheiro dela, é o papo de solteiro. Casado tem que conversar sobre isso? Não tem. Então você vê que tem algumas coisas que a gente faz que nos levam a pecar. Por isso que a gente tem que prestar atenção, não focar só no pecado, mas focar no que antecede a ele, que Jesus chama de tentação. Quais são as coisas que têm te tentado a pecar? Pensa sobre isso. Pensa no seu pecado aí e pensa, peraí, esse é o meu pecado. Será que ele brota do nada? Responde para você. Será que o seu pecado ele acende do nada? Ou alguma coisa que vai lá e bota fogo? Ou alguma coisa serve de combustível para ele? Ou alguma coisa que aperta e acende lá o foguinho? Pensa direitinho. Se o seu pecado ele brota do nada ou alguma coisa alimenta ele. Então é sobre isso que a gente está falando. E esse negócio chama tentação. O fogo do pecado não acende sozinho. Não acende. Alguma coisa acende ele. Então saia daqui hoje mais esperto. Saia daqui hoje mais esperta também. Mais ligado e mais ligada. Nós lemos aqui no início que o salário do pecado é a... Meu irmão e minha irmã, você está morrendo. Você está perdendo essa batalha do seu emocional, seus sonhos, sua alegria, seus planos. O pecado está te destruindo. Pastor, o que eu faço? Para e pensa, espera aí. Se o meu pecado, se o fogo do meu pecado não acende sozinho, o que está acendendo então? Será que é minha preguiça? Será que são minhas desculpas? Será que é o meu senso crítico demais? Será que é minha língua grande? Pensa direitinho aí, o que bota fogo no seu pecado. Aliás, se falar em botar fogo hoje, não pode mais, né? Porque deu vergonha, né? O que acende o seu pecado ali? É a tentação. Por isso que o nosso problema não é o pecado, é a tentação. Por isso que Jesus fez essa linda oração. Pai, não nos deixe cair em tentação. Porque chegou na tentação, meu filho, é ladeira abaixo, você vai pecar. Porque você é carne, você tem fome de carne, você quer alimentar a sua carne grita por coisas da carne. O grande problema então é, nem passa perto do restaurante ali, ó, não deixa vir a tentação. E Jesus, sabendo disso, orou, não deixa cair em tentação, porque se for tentado, dá ruim na maioria das vezes. Então fique esperto, abre o seu olho e faça como fez Jesus, que também foi tentado. Vamos lá em Mateus, capítulo 4. Que isso, pastor? Jesus também foi tentado? Foi, mas contudo não pecou. Vamos ver o que ele fez? Mateus capítulo 4,
versículo 1, diz assim, Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repare numa coisa. O próximo diz, então o tentador aproximando, disse, né? Repara numa coisa. Jesus foi para o deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, então ele teve... Que horas que o Didi apareceu na história? Quando Jesus teve fome. Ele fica só te esperando. Ele não é besta. Quer dizer, ele é. Ele não é bobo. Besta é porque está na Bíblia que ele é uma besta, né? Mas ele não é bobo. Ele sabe o que faz. Ele sabe a hora de te pegar. Ele sabe aonde ali você vai olhar 2 vezes. Ele sabe aonde que vai chamar a sua atenção. Por exemplo, se tem algo que, isso é meu, pessoal, e eu tenho assim, um nojo por bebida alcoólica, é algo meu, não gosto, não suporto, nem vinho, nada, não gosto mesmo, é algo meu. Ele vai me tentar nessa área? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu não gosto nem do cheiro, não gosto, não suporto. Para mim não faz diferença nenhuma. Mas ele sabe aonde me pegar. Pode ser que o que me tenta, não te tenta, porque não faz diferença nenhuma. O diabo esperou 40 dias e 40 noites, quando a barriga de Jesus roncou, ele falou, opa, cheguei. Essa é a hora de eu oferecer o que ele está querendo. Essa é a hora de eu tentar ele. Você acha que ele vai te tentar no que você não quer? Claro que não. Ele vai te tentar no que você quer. Talvez até no que você está orando. Ah, eu queria tanto isso. Você vai falar, calma, eu vou dar um jeito de chegar juntinho. Ele vai te tentar no que você quer. Então tome muito cuidado com isso. Olha o que fez Jesus, versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Gente, Jesus estava com fome 40 dias e 40 noites, pelo amor de Deus. Quem não ia querer isso? Mas Jesus sabia de onde vinha essa tentação, né? E Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sabe por que Jesus é nossa esperança contra a tentação? Porque ele venceu. Porque ele também foi tentado em algo que ele necessitava, algo que ele precisava. Pode ser que essa seja a sua desculpa. Mas Deus sabe o quanto eu preciso. Deus sabe o quanto eu estou passando por essa luta. Por isso que eu abri mão, por isso que eu cedi. Por isso que eu falei sim para a tentação, porque Deus sabe dos meus hormônios, Deus sabe de não sei o quê. Deus sabe, o diabo também sabe, todo mundo sabe. Mas isso não é desculpa para você cair. Deus sabia que ele estava com fome, mas Jesus falou, não vou ceder não. Como que Jesus venceu o diabo? Dando bicudo nele? Cuspindo nele? Fale para mim, como que Jesus venceu essa tentação? Na palavra. Por isso ele é um exemplo para nós, por isso que Jesus é a nossa esperança, que Jesus venceu a tentação na
palavra. Salmo 119, versículo 11. Alguém sabe de cor? Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras. E o que é? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra. Exatamente. Jesus venceu porque foi na palavra. Você vai vencer as tentações na palavra. Sabe aonde cresce a tentação na nossa vida? Aonde tem espaço. Sabe por que você é tão tentado? Porque tem espaço para isso. Sabe por que o diabo vai ali, sempre? Porque ele acha caminho. A tentação cresce onde tem espaço. A partir do momento onde não tem espaço, ela não cresce. Sabe por que a tentação não achou espaço em Jesus? Porque ele estava cheio da palavra. A tentação vai achar espaço na sua mente, no seu coração, se for vazio. Vai sempre achar espaço. Sempre vai estar aquela mente vazia, coração vazio. Aí vai vir lembrança: será? E se eu fizer? Mas ninguém está vendo. Mas ninguém vai saber. Mas é rapidinho. Não sei o quê. Se achar espaço, entra e arrebenta. Isso que o pecado faz. A tentação cresce aonde tem espaço. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, igual Salmo 119, versículo 11, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Meus irmãos, você pode estar perdendo essa batalha, essa guerra contra o pecado, por causa da tentação que está achando espaço dentro de você. Espaço na sua mente, espaço no seu coração, espaço na sua rotina. Em nome de Jesus, para de perder essa batalha. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado rouba, o pecado vai acabar com você. Mas o pecado é a ponta, o pecado é o fim da estrada. Tudo começa nas tentações. Então pensa aí com você, o que tem sido as suas tentações? O que tem te tentado a pecar? Não se esqueça do que eu falei no início. O fogo do pecado não acende sozinho. Por isso, pensa com você aí. Você sabe do seu pecado. Você sabe de onde você bota o pé na jaca ali. Você sabe. O que te faz pecar? É isso que você tem que se atentar. O que acende a chama do pecado? Será que não é muito tempo na internet, não? Será que não é muita conversinha fiada com os outros, não? Ou será que não é muito tempo com outras coisas e não com a palavra de Deus? Ou será que não é o seu orgulho? Ou será que não é o seu achismo? O que tem sido a chama para o seu pecado? Será que não é lembranças? Ou coisas que você está vendo, ouvindo? Lugares que você está indo? Pensa direitinho. Sabe por quê, irmãos? De Deus não se zomba. Não adianta, você pode enganar o pastor que é bobo, mas você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, você sabe, né? Ele vai falar: sei, valeu, desce. Simples assim. Então pensa direitinho. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você mudar, de você parar de pôr a culpa no governo, pôr a culpa nos seus pais, pôr a culpa nos seus amigos, no que falaram, fizeram. Eu sei que foi ruim, doeu, sei que está difícil, mas será realmente que a culpa está no outro ou está na gente? Que está deixando a tentação só bater e a gente está abrindo rapidinho a porta. A oração de Jesus foi: não os deixe cair em tentação. Esse é o nosso problema. E para fechar, eu vou ler Tiago só mais uma vez, para você perceber que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Vou ler só o versículo 14 e 15, que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, o que você está cobiçando? O que está te atraindo e seduzindo? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não adianta depois: pastor, me ajuda. Não adianta depois: ai, Jesus, me ajuda.
Não adianta. Jesus foi bem claro com a gente. Depois, meu filho, tentou, você deu espaço, o pecado chegou, é a morte. O que o homem plantar, ele vai colher. Será que não tem algo que você pode fazer para virar esse jogo? Eu acho que tem. É você rever a sua vida, rever os seus pensamentos, rever os seus sentimentos, rever tudo e ver, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, vivendo, falando, indo, será que isso daqui não está me incentivando a cada vez mais fazer coisa errada? Pensa direitinho, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, já estamos quase terminando, e esse é o momento de você pensar mais sobre isso. Jesus é sim a nossa esperança contra a tentação, porque Ele venceu. Ele venceu. Você também pode vencer. Mas não se esqueça, a tentação cresce aonde tem espaço. Você pode lutar contra isso. Você pode vencer isso. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Como está o seu tempo com as coisas de Deus? Como está o seu tempo de leitura? Como está o seu tempo de devocional? Como é que está a sua rotina? Como é que estão? Está vendo aonde você perde suas guerras? Não é quando já está lá, na lama. Você perde as suas guerras quando você abre a porta para a tentação. Quando ela bate na porta e você abre. É ali que você perdeu. É ali que você perdeu. Cuidado com as tentações, seja qual for ela. Deus não tenta ninguém. É a sua cobiça que te tenta. É a sua vaidade que te tenta. É a sua ganância que te tenta. É a sua arrogância, é o seu orgulho que te tenta. Não é Deus. É só preguiça. Isso é que te tenta. É a sua hipocrisia. É isso que te tenta. Não é Deus. Quando você peca, meu irmão e minha irmã, você já perdeu há muito tempo. Então para de perder isso. Vira o jogo. Abre os seus olhos. Faz a oração mais sincera. Fala com Deus. Deus, me ajuda, Deus, a não cair em tentação. Mostra para mim, na minha vida, onde que está sendo um espaço para a tentação vir e toda hora me destruir. Pecado, irmão, é o fim da estrada. É a tentação que está o problema. E você está ignorando ela. Porque a gente não cai em pedra pequena, porque a gente ignora. A gente cai em nome de Jesus. Toma cuidado com as tentações. Elas é que estão te levando para a morte. Sei
Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Está diante de você a oportunidade de sair daqui para vencer, ou sair daqui e continuar perdendo. Você que sabe. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de ouvir que precisamos nos atentar ao que está acontecendo em nós e através de nós, ao redor de cada um de nós. Nos atentar, ó Deus, de que o pecado é o ato consumado, já é o fim da estrada. Que o nosso grande problema está sendo, ó Deus, nas coisas que nos levam a cair, que é a tentação. Ajuda-nos, Senhor, a não cair em tentação. Quando ela bater a porta, ó Deus, que ela encontre uma mente cheia do Senhor. Quando ela bater a porta, que ela encontre um coração cheio da tua palavra. Ela vai bater a porta, porque o diabo, ele é tentador. Essa é a função dele e ele faz muito bem. Ele vem, como veio até Jesus, mas Jesus venceu e nós queremos vencer. Quando vier a tentação sobre nós, que possamos, ó Deus, reagir com as armas certas, que é a tua palavra, Deus. Tua palavra que nos diz que nós somos livres. Tua palavra que nos diz que o pecado não nos domina mais. Tua palavra que nos diz que somos nova criatura em Cristo Jesus. A tua palavra que nos diz que somos mais que vencedores. A tua palavra que nos diz que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê. A tua palavra que nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. A tua palavra que nos diz: não temas, crê somente. Queremos nos encher da tua palavra, Senhor, porque ela é que nos dá força diante das tentações da vida. Não temos mais desculpas, ó Deus, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós cedemos, nós damos espaço, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, essa luta vai ser diferente. Estamos perdendo, mas vamos sair daqui agora para vencer, Deus, em nome de Jesus. Porque a partir de hoje estamos adquirindo ferramentas novas, que são a tua palavra, Deus. A arma certa que é a tua palavra. Pode vir a tentação, mas não vamos ceder, em nome de Jesus. E se por um acaso, ó Pai, vier a tentação, a gente ceder e o pecado ser consumado, produza em nós, ó Pai, um arrependimento. Nos ajude a confessar nossos pecados, para também dessa forma envergonhar o diabo e glorificar o Senhor. Que a tua palavra, Deus, acha morado no nosso coração. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa e que o amor do Senhor, Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações do teu Espírito nos alcance, nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique de pé. Após o louvor estamos encerrados. Tenha uma semana maravilhosa.